E hoje é o nosso dia, o dia da festa da Igreja do Senhor. E só foi possível essa presença, o acesso ao Senhor através do sacrifício de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Somente através da morte e da ressurreição do Senhor que foi possível que nós pudéssemos chegar diante do nosso Deus Todo-Poderoso. Hoje fala da maior festa da Igreja do Senhor, a ceia do Senhor, uma das ordenanças do Senhor Jesus Cristo. Foi o próprio Senhor que instituiu a ceia, né? Foi Ele mesmo, num dos momentos mais importantes da sua vida. Ele esteve juntamente com seus discípulos, nos deixando esse tamanho legado, né? Essa tamanha bênção da parte dele. Então eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5, apenas o versículo 21. Versículo 21 de 2 Coríntios 5 diz assim: aquele que não conheceu pecado o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você pode ler comigo esse versículo? Vamos lá? Aquele que não conheceu pecado o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quantos foram justificados aí pelo sacrifício de Cristo Jesus? Aleluias! Exaltado é o nome dele. Tome seus lugares, Deus abençoe. Obrigado. Todo esse capítulo 5 da segunda carta à Igreja de Corinto fala da nossa reconciliação, da nossa justificação, fala do perdão dos nossos pecados. Já nos leva o nosso coração para o plano da salvação e também a certeza da morada nos céus também com o Senhor. Ele já começa no primeiro versículo: porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, mas uma casa eterna nos céus. Então Paulo vai trazendo aqui toda essa abordagem, e aí ele chega no último versículo falando desse episódio, né, que demonstra essa justificação, a reconciliação e também isso através do perdão dos nossos pecados. Eu quero falar então um pouquinho com vocês sobre isso, que é um drama, né, para a humanidade, que é o perdão. Existe um conflito para o ser humano a respeito disso, porque dentro da maioria das pessoas, quando essa pessoa é ofendida, o conceito básico, né, para demonstração de força, de poderio, é você revidar, é você contrapor. Isso é o que está na mente, né, da maioria das pessoas. Se alguém te ofendeu, você não pode levar aquele desaforo para casa, não é isso? Inclusive, esses dias atrás eu vi uma família que o pai daquelas crianças aplicava severa disciplina nos filhos se eles fossem ofendidos em algum lugar, no colégio ou algum outro lugar, e não revidasse aquilo, não vingasse daquela situação. Olha só, e eu estou falando nesse caso aqui de alguém que faz parte da Igreja do Senhor. É certo que esse conceito não tem nada a ver com o princípio cristão, mas infelizmente essa é uma realidade. Então as pessoas têm uma imensa dificuldade em entender o perdão de Deus.
Porque a gente chega na casa de Deus com esse conceito, com esse entendimento de que é olho por olho, dente por dente, que nós não precisamos sofrer nenhuma desavença, né, sem antes revidar. Então, a vingança é algo popular, ao contrário, na verdade, do perdão. E aí vem junto, né, com a vingança, a retaliação. E tem gente que se gaba disso. A maioria das pessoas se gabam disso, né? Dessa postura. Os homens acham que isso fala de virilidade, né? Não, eu sou homem. Camarada que mexe comigo não vai ficar desse jeito. Então, esse é um conceito que está dentro do ser humano, irmão. E a maioria do ser humano, dos seres, né, humanos, a maioria porta dessa forma. Então, por isso essa dificuldade de compreender o perdão. E é por isso que o perdão não fala de algo mesmo natural. Você dificilmente vai encontrar isso fora. O homem sem a ação do Espírito de Deus na sua vida, inclusive, às vezes com frequência a gente se pega, né, nesse ponto também, de quando às vezes nós somos ofendidos, nós ofendemos alguém, aliás, o padrão, a régua que nós usamos é uma. A gente é mais maleável, né? A gente, para aplicar o perdão. Agora, quando nós somos ofendidos, aí a gente age mais de forma severa. Parece que as regras já mudam. Vocês já perceberam isso? As coisas invertem, né? Elas já mudam. Então, o perdão, ele não é algo natural. Ele é fruto, ele é uma consequência da graça de Deus, do sacrifício de Cristo. Por isso que Efésios 4:32 diz que antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Por isso que a condição do homem sem Deus é uma condição depravada e reprovada pelo Senhor nosso Deus. Deus abomina o homem em sua natureza pecaminosa. E isso não por um capricho do Senhor Deus, mas pela santidade do nosso Deus. Ele não concorda com o pecado. E aí é algo, por isso que se torna algo um pouco complexo. Como que Deus olha o pecador, uma pessoa numa situação tão deprovável, né? Por aí, e libera o perdão para essa pessoa, sem jogar nada, levar em conta, sem trazer nada em evidência, mas ele reprova a condição da pecaminosidade do coração do homem. Romanos 8:7 diz que, portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Então, nesse versículo que nós fizemos menção, que eu peguei para ter de base da nossa ministração, nós já podemos ver que Deus, em todas as épocas, em toda a história da humanidade, Ele empreende todo o seu esforço para trazer o perdão, para trazer restauração ao ser humano. A gente vê isso acontecendo com todas as pessoas, o Senhor se movendo para oferecer, para ir atrás daqueles que transgrediram a vontade do Senhor. A gente vê Deus enviando, por exemplo, o profeta Natã à casa de Davi para confrontá-lo. Davi estava, apesar das aflições que a Bíblia mostra que ele estava sofrendo,
que ele já tinha perdido a alegria da salvação, que ele estava sentindo distante de Deus, mas não partiu dele a ação de procurar o Senhor, mas o Senhor enviou o profeta para confrontá-lo, para expor a situação tão terrível que ele tinha cometido e para proporcionar a restauração. O Senhor não fez aquilo em nenhum dos outros casos para expor a pessoa, para punir a pessoa, não. Apesar de que o pecado traz consequências terríveis na vida do ser humano, mas ele fez isso também com Adão. Ele vai pessoalmente, depois da transgressão de Adão e Eva, ele vai pessoalmente para poder trabalhar a restauração na vida daquele casal. E ele chega a procurar, Adão, onde você está, Adão? E Adão disse que eu ouvi a tua voz no meio do jardim, e temi e me escondi. Então, uma das primeiras atitudes de quem está na prática do pecado é se afastar, é se isolar, é se esconder. Se esconder de Deus, se esconder da igreja, se esconder do líder do ID. Sabe aquela ovelhinha que está assim, arisca, tal? Pode orar e Deus vai te usar como instrumento na mão dele para poder resgatar essa alma boa. Então o Senhor também não fez isso com Adão para poder expô-lo, mas para tratar daquele problema. Lucas 19:10 diz que porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Esse encontro aqui nessa noite, no dia de hoje, foi o Senhor quem programou com você também. Se você estiver precisando de consertar a sua vida com Deus, o Senhor está aqui de braços abertos para te abraçar, para te acolher. Depois, em segundo lugar, nesse drama do perdão, nós vamos entender que existe um caminho para que os pecadores sejam reconciliados com Deus. Eu falei que esse capítulo fala dessa reconciliação. O capítulo 5 fala disso, fala da justificação, de que nós nos tornamos novas criaturas em Cristo Jesus, e isso através do sacrifício de Cristo. Mas existe um caminho. Deus providenciou por amor a nós tudo que era necessário para agradar a Ele. O próprio Deus que providenciou. E nós vimos isso nesse versículo 21. No 19 e 20 diz assim, do mesmo capítulo, do capítulo 5, coloque na tela por favor. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então existe um caminho, existe um processo, existe uma fórmula estabelecida por Deus. E aí o apóstolo chega a fazer esse apelo a todos os pecadores. No final do versículo 20 ele coloca a solução, e no final do versículo 20 ele chega a fazer o apelo a todos nós. Olha só, rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Ele está quase falando aqui, pelo amor de Deus. Existe o plano estabelecido por Deus, o plano da salvação, mas é necessário que vocês se aproprie dele. Depois, a justificação é somente para os que creem em Cristo Jesus. Ele está deixando isso aqui muito claro neste capítulo. Romanos 3, a partir do versículo 20. Coloque na tela por gentileza. Romanos 3, a partir do versículo 20 até o versículo 26, diz: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus. Então a lei, olha só um minutinho, a lei serve para evidenciar sim o nosso pecado.
mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei dos profetas, isto é, a justiça de Deus, pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que, me ajude, os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus, todos sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, no qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sobre a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que Ele seja justo e justificador daquele que tem fé em quem? Em Jesus. Então é necessário essa justificação, ela acontece somente para aqueles que creem, colocam a sua fé, a sua confiança no sacrifício de Cristo Jesus, e não no seu esforço pessoal. Tem gente que está sendo presa fácil do inimigo, porque ele está se esquivando do seu esforço pessoal. Não é isso? Então, a lei revela o pecado, a graça remove a culpa, e a fé recebe a justiça estabelecida por Deus. Então nós temos a necessidade da lei para nos expor, para nos confrontar. Depois nós nos apropriamos da graça através da fé. E Tito nos mostra que não somos salvos pelo que fazemos para Deus, mas pelo que Deus já fez por nós através do seu Filho amado. Olha só, Tito capítulo 3, versículo 4 a 7. Coloque na tela, por gentileza. Tito capítulo 3, versículo 4 a 7. Diz assim: mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificado pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Você pode glorificar ao Senhor por esse imenso sacrifício dele em nosso favor. Então é necessário que nós sejamos levados através de quem? Ele já deixou também, irmãos, o Senhor Deus preparou tudo. Eu falei, Ele preparou tudo que era necessário para agradar a Ele. Tudo. Preparou o sacrifício. Foi como o caso de Abraão, tipificado lá de Abraão e Isaque. O Senhor já havia preparado o cordeiro, o Senhor já havia preparado todo o cerimonial para a realização do sacrifício. E o Senhor preparou o seu Espírito Santo. Vocês viram no texto que lemos, o Senhor preparou o seu Espírito Santo também, para que conduzisse o nosso coração a ter esse entendimento das coisas de Deus que Ele reservou para todos nós. Depois, aqui está o processo então, nesse versículo, e que nós já estamos ministrando aqui, o processo da substituição. No versículo 21 que fizemos menção, diz que aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Aqui está o processo da substituição. Então Cristo morreu pela nossa morte, Ele foi castigado pelo nosso pecado, pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. Ele foi moído, Ele padeceu. E é por isso que nós sabemos que o maior sacrifício de Cristo não foi necessariamente a humilhação que Ele passou, o escárnio ali, os chicotes que ele recebeu, os cravos que traspassaram as suas mãos, seus pés, mas exatamente essa substituição que foi feita. E nós vamos ver isso aqui. Deus em Cristo não tinha pecado, e Ele se fez pecado em nosso lugar, para nos transformarmos nele a verdadeira justiça de Deus. Aqui fala então dessa substituição. Olha só, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Processo de substituição.
Deus tratou o Senhor Jesus como pecador, irmãos, mesmo sem ele ter cometido nenhum pecado. Então nós fomos substituídos no tribunal de Deus através dessa substituição, e essa substituição só pôde acontecer através da imputação. Por isso que o versículo em que fizemos menção, no versículo 19, fala disso: não lhes imputando os pecados, seus pecados. O Senhor, então, nosso Deus, imputou na conta de Cristo. Imputar é você lançar na conta de alguém, é você lançar na conta de alguém. Estava lembrando, por exemplo, e às vezes acontece isso no restaurante, né? Que você sai com alguns amigos, aí Deus usa alguém e fala: não, pode deixar, vou colocar a sua conta aqui no meu nome, pode deixar. Aí você dá um glória a Deus, né? Dá um glória a Deus bem forte e deixa. O que acontece com aquilo ali? Você vai poder sair livre daquele restaurante. Se alguém falar, fala: não, a minha conta já está com fulano de tal lá, está tudo certo. Às vezes você tem que sair mais cedo, né? Ou a pessoa pagou e você vai sair, a pessoa te barrar: não, já está tudo pago. Da mesma forma sou eu e você. Você pode dizer: já está tudo pago, já está tudo pago. É por isso que às vezes alguém se intimida em estar na casa de Deus, mas eu não tenho condição, eu que aprontei tanto, eu que fiz isso, eu com certeza, se eu fizer parte dessa igreja, alguém virá aqui me expor o que eu fiz. Você pode dizer, como eu estou fazendo menção aqui: toda a minha dívida já foi paga em Cristo Jesus, já foi imputado. E aí às vezes muitos se intimidam até de poder receber, de assumir uma liderança, né? Na casa de Deus. Não, se eu assumir uma liderança, alguém pode entrar nessa reunião, pode chegar lá no meu ID, alguém que eu aprontei junto com essa pessoa e vai querer me expor. Alguém fez isso com Agostinho, não foi? Dizendo para Agostinho: Agostinho, eu sou a fulana de tal. Ele falou assim: eu sei que você é fulano de tal, mas eu não sou mais aquele fulano de tal, porque eu sou uma nova criatura. O sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Oh, que coisa maravilhosa é ter os nossos pecados perdoados. Então, isso que o Senhor falou aqui através de Paulo, no versículo 19, diz que não lhes imputando os seus pecados. Não é porque foi cancelado aleatoriamente, não, é porque foi transferido. O que está acontecendo é isso, aqui é isso, é uma transferência. Então isso existe à parte, fora da pessoa a quem são imputadas. Não diz respeito à pessoa. O Senhor recebeu toda a carga do pecado sem ser pecador, sem ter cometido nenhum pecado, e Ele recebeu. Gálatas 3,13 diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele mesmo, fazendo-se maldição por nós. Eu quero que o Espírito Santo está nos levando aqui para que nós tenhamos uma plenitude do perdão dele nas nossas vidas, irmãos, e nós possamos desfrutar de todo o gozo que a salvação já nos proporciona. Então, na cruz, Deus tratou Jesus como se Ele tivesse vivido a nossa vida, para que nós também pudéssemos, diante de Deus, poder viver a vida do seu Filho Jesus Cristo. Hebreus 7,26 diz que porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado e separado dos pecados. Não tinha outra forma. E Ele carregou então nossos pecados por essa imputação. Somente em Jesus alcançamos também a justificação. É o que esse capítulo 5 está dizendo. Da mesma forma que nele, sem Ele ser pecador, sem Ele ter cometido um pecado, foi-lhe imputado todos os pecados de todos aqueles que vier a crer no Senhor Jesus para a salvação. Da mesma forma foi imputado agora em nós, né? Então nós recebemos essa justificação, da mesma forma que nós, mesmo nas nossas limitações, mesmo nas nossas imperfeições, olha só,
a similaridade. E o Senhor Jesus, mesmo sem ter cometido nenhum pecado, foi-lhe imputado toda a carga do pecado que estava sobre nossos ombros. Da mesma forma agora nós, das nossas limitações e imperfeições, porque a perfeição está no nosso desejo, no nosso coração, nós perseguimos isso, e é um dever de todo crente, mas nós não conseguimos chegar ainda a esse estado de perfeição. Mas mesmo assim, o Senhor Deus, da mesma forma, imputou a justiça do seu Filho agora em nossas vidas. Você pode exaltar a Ele. É por isso que eu estou dizendo aqui: aquele que não conheceu o pecado se fez pecado, para que nele nós vivêssemos a justiça do seu Filho amado. Através de quê? De nós crermos. Não existe outra forma. Por isso que a Bíblia diz, tanto em Gênesis, no capítulo 15, quanto em Romanos 4, da justificação de Abraão, pelo fato dele ter crido na promessa, na palavra de Deus. Olha Romanos 4, do 3 ao 5, coloca na tela, eu quero que você acompanhe comigo. Romanos 4, do 3 ao 5, pois que diz a Escritura: creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, àquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas àquele que não pratica, porém crê, olha só, que não é na dependência do que nós fazemos, naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Você pode exaltar o nome do Senhor? Então, da mesma forma, se nós agora cremos no milagre do Senhor Jesus, exatamente como aconteceu com o ladrão lá na cruz, ao lado do mestre, imediatamente é liberado a justificação da sua vida. Creia nessa palavra da parte de Deus para a sua vida. Você já está livre de toda a condenação, de toda a consequência do pecado. Nós somos justificados nele. Paulo afirma que a justiça perfeita de Cristo é infinitamente superior a todas as justiças que sejamos capazes de imaginar. Então não precisa de você ficar se remoendo, se martirizando, porque ela é capaz. Filipenses 3, versículo 8 e 9, coloca por gentileza na tela. Filipenses 3, versículo 8 e 9, diz: e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Paulo era aquele, que ele chegou nesse momento aqui como o fariseu de fariseu, como um dos maiores estudiosos da lei, mas ele chegou nesse momento agora reconhecendo que nada disso serviria para a sua vida sem a graça, sem a misericórdia de Deus para a sua vida. Você pode glorificar a Deus? Por isso que João 3,17 diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio do seu Filho amado. Você pode ficar de pé comigo? Por isso que ele na cruz, ele chega a fazer a oração: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem, Pai, o que fazem. E aquela oração, é certo que ela estava alcançando ali os judeus, os soldados, romanos, a multidão, estava alcançando a todos que viessem a se arrepender e a confessar ao Senhor Jesus como o Senhor da sua vida. Todos nós estávamos ali envolvidos naquela palavra. O Senhor, quando antes ainda de ser assunto aos céus, ele orando dos seus discípulos, ele orou: Pai, eu oro não só por isso, mas por todos aqueles que crerão, que receberão, que expressarão a sua fé, a sua confiança em mim.
todos nós fomos alcançados pela oração do Senhor Jesus ainda lá da sua crucificação. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Todos aqueles que já estão contemplando a glória, contemplando os céus, eles se portam dessa forma, como também Nicodemos, né? Ele já começou a contemplar as belezas de Deus, ele já pediu perdão para aqueles que estavam ali exterminando a sua vida. Mas é interessante nós observarmos que em todos os momentos, né, existem aqueles que escolhem crer no Senhor, entregar suas vidas a Ele, e aqueles que renunciam. Quando o Senhor estava sendo crucificado, um dos ladrões que estavam ao seu lado disse: se você é mesmo Cristo, sai daqui da cruz, salva-te a ti mesmo e a nós também. Olha só, ele não tinha recebido no seu coração a graça salvadora, ele não tinha se apropriado. Mas é interessante que o outro, olhando para esse ladrão, falou: rapaz, nós estamos aqui por um merecimento daquilo que nós fizemos, mas esse homem, ele é justo, você não teme a Deus? Ele já estava com o seu coração voltado para o Senhor. Olha só que diferença. E ele chega a dizer: Senhor, lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino, quando entrares no paraíso. E é algo maravilhoso você ter esse encontro, né? Você ser confrontado e ter essa oportunidade, que o Senhor Deus disse a ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Algo liberado de forma imediata. A salvação e o perdão dos nossos pecados é algo que é liberado de forma imediata para cada um de nós. E aí depois vem, né? A Bíblia fala que diante da morte do Senhor, no momento da morte dele, próximo ao meio-dia, próximo à hora sexta, a Bíblia fala que houve trevas em toda a terra até a hora nona, durante 3 horas, irmãos. Olha só, que advento tremendo. Durante 3 horas houve trevas, porque aquele que havia da parte de Deus sido enviado para assumir a condição pecaminosa de toda a humanidade que haveria de crer nele, estava prestes a ser exterminado através da crucificação. E aí a Bíblia fala que um dos centuriões, olhando todo aquele acontecimento, diz que esse verdadeiramente era o Filho de Deus. E historiadores afirmam que muitos soldados naquele momento vieram a crer. Mateus também fala isso no seu evangelho, que muitos soldados vieram a crer naquele momento, através daquele advento, daquela manifestação do sobrenatural. Mas tem também alguns ali, juntamente com aquele ladrão que não creu. A multidão, a palavra de Deus disse que ela saiu batendo no seu peito e com remorso por aquilo que havia feito com o Senhor Jesus, mas não se arrependeu, não creu, não recebeu o plano da salvação. Alguns até afirmam que muitos daqueles que foram salvos na pregação de Pedro e dos demais apóstolos fazia parte daquela multidão que estava ali naquele momento, mas naquele momento eles não receberam o plano da salvação. Mas a palavra de Deus diz que a todos quantos o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Deu-lhes o direito de redenção, de receber o perdão de todos os seus pecados. Esta é a condição, e de você viver em alegria, uma alegria plena, uma alegria que nada pode ser comparado a essa alegria, esse gozo. Olha só, todos, né, os que tiveram seus pecados perdoados vivem nesse estado de alegria plena. Romanos 4:7 fala sobre isso, e o 8: como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas e cujos pecados são cobertos. Olha o 8: bem-aventurado o homem, ele é muito feliz,
E como é feliz aquele que o Senhor não atribui culpa, não tem mais nenhuma imputação de culpa sobre a sua vida. Você é feliz? Todos nós somos felizes. E nada pode roubar a nossa alegria. Nós já temos tudo da parte do Senhor. Já temos tudo. John MacArthur chega a dizer o seguinte, que agora, quando o Senhor olha para a cruz, quando Ele olha para a cruz de Cristo, Ele vê você lá. Ele vê você, Ele vê o sacrifício que você esteve realizando através de Cristo. Nesse versículo está falando sobre isso. E quando Ele olha para você agora aqui na terra, Ele vê Cristo. Ele não vê mais você, não vê a sua roupa suja de pecado, não, mas Ele vê Cristo na minha e na sua vida. Você pode exaltar aquele que morreu e que ressuscitou para que nós tivéssemos o perdão dos nossos pecados. Nós caminhamos agora em novidade de vida, né? Assim que se alguém está em Cristo é nova criatura, todas as coisas já passaram e tudo se fez novo. Eu quero convidar você agora para poder, você que não se entregou a Cristo Jesus, esse é o seu momento, esse é o seu momento, a sua oportunidade de você fazer a confissão que vai te dar direito de perdão de todos os seus pecados. Vem à frente, entregar sua vida a Cristo Jesus. É simples assim. É simples assim. Você vem confessando a Cristo Jesus, a todos quantos creram no seu nome, quantos receberam o Filho de Deus, Deus o direito de ser chamado filho. Vem à frente, entregar sua vida a Cristo Jesus. Enquanto nós vamos cantar, adorar o Senhor, nós estamos te aguardando. Hoje é noite de salvação e o Senhor já começou a salvar. Glorifique ao Senhor nosso Deus. Saia do seu lugar onde você estiver. Você que precisa reconciliar-se com o Senhor, você que afastou dos braços do Senhor, você afastou da comunhão, nós estamos te aguardando aqui. Pode vir, saia do seu lugar. Aleluia. Você pode viver a justiça de Deus. Essa é a oportunidade que Deus está te dando para mim. Aleluia. Adore ao Senhor. Quando você adora, o Espírito vai completando a obra da salvação nas vidas que precisam ser alcançadas. Oh
mais alguém que precisa nessa noite entregar sua vida, como essas pessoas estão fazendo aqui nessa noite? Neste momento, esse é o momento da salvação. Se tem, nós estamos te aguardando. Pode vir, nós já vamos estar aqui orando por você. E você vai sentir essa mesma alegria que nós estamos sentindo. Essa alegria que nada pode se comparar a ela. A alegria do perdão, a alegria de ser purificado diante de Deus, de ser restaurado. Nós vamos estar orando. Estenda as suas mãos para cá, mas você pode fazer, tomar essa decisão até o final do culto. Vamos orar. Senhor, nós te exaltamos, bendizemos o teu nome por essas vidas tão preciosas, em que o Senhor morreu para que elas encontrassem salvação. Bendizemos a ti, ó Pai, porque o Senhor enviou o melhor que o Senhor tinha, o seu único Filho, para que nós fôssemos alcançados. E os teus filhos agora, Senhor, aqui à frente, estão sendo integrados na sua família, na família de Deus. Aquele que era o unigênito se transformou em primogênito dentre muitos irmãos. E a família do Senhor está crescendo através da conversão dos teus filhos agora ao senhorio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que eles recebam, ó Deus, agora o perdão de todos os pecados dele, e que os nomes deles sejam escritos no livro da vida e nunca será apagado, pela graça e pela misericórdia e a bondade do Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado por este grande milagre, ó Deus. Te exaltamos, Pai. Aleluias. Bem-vindos, filhos. Bem-vindos. Bem-vindos ao povo de Deus.